Agora, há bocadinho falámos um bocadinho aí sobre. Enquanto estava a falar aí do Monk, ouvi falarem sobre o background. O background sobre a religião, sobre os patrons, sobre tudo isso. A nível de backgrounds, o que é que vocês gostam de ver enquanto DMs? O que é que vocês consideram um bom background? O que é que Ah, acham que dá riqueza? Eu acho que o background enriquece bastante o personagem e consegue. O DM consegue pegar em várias coisas para também manter ali algum Aquelas. o jogador agarrado para saber o que é que vai acontecer tendo aquelas suas missões. O que é que. Falem-me de algumas situações que já Aquelas tiveram. eh, 5 linhas. lá Aquelas 5 está, linhas. não é preciso ser background muito complexo e não precisa de ser não precisa de escrever um livro também, mas é que tenha o que se chama os hooks, não é? Para o DM chegar ali, pá, é dar material ao DM, porque se tu, olha, pronto, era órfão, não tem nenhuma família, aí vem de algum sítio, pronto, Da rua. e infelizmente muitas vezes é isto. Se é órfão é Mas rogue, porque de certeza. estávamos a falar há pouco do Warlock, eu lembro-me de uma campanha de um Warlock que tive em que a história dele achei top, mesmo top, que foi ele nem sempre foi Warlock, ele era um guerreiro e numa aventura com o irmão ficou envenenado e quase a morrer, e ele, em desespero, pediu às forças E que vai do Pacto. universo para lhe darem para salvar o irmão. O irmão foi salvo, mas o custo foi que o irmão desapareceu e ele não sabia exatamente o que é que o irmão tinha, para onde tinha ido, e ele recebeu os poderes do Warlock do Patreon que o ajudou, e ele ia ter que fazer, cumprir, que fazer o que o Patreon agora queria para voltar a ver o irmão. E uma das coisas que ele queria era ver-se livre dos poderes e voltar a encontrar o irmão. Eu Passa para achei o essa DM. Bem, espetacular. o trabalho está todo feito para o DM. Maravilha. Infelizmente essa campanha não foi muito para a frente. Que, O arco está super infelizmente. Mas interessante sim, e esse arco estava espetacular. só construir sobre isso. Espetáculo. está muito Eu acho interessante. que um bom background tem que explicar bem o personagem que ele é para justificar as ações dele e para se compreender bem, mas tem que deixar algumas pontas soltas. Lá está para isso, para o DM poder ir puxar aqui e ali E construir e sobre. conseguir construir à volta disso, exato. Eu acho que um bom background tens que explicar de onde é que vieste, como é que estás ali e para onde é que vais. Ou o que é que tu queres, o que é que tu procuras. Podes nem sequer encontrar. Motivations. Motivations. Exatamente, tens que dar ao DM, Ambitions. Ambitions. dar ao DM uma pista sobre algo que te preocupa, algo que te motiva, algo que te... qualquer coisa. E depois daí é confiar no DM, não é? Que é aquilo que os jogadores têm que aprender. E depois colaborar, o DM e o jogador Yeah. colaborarem para criar esse arco, porque não funciona. Se o DM pode até tentar, e dependendo de alguns jogadores poderá funcionar, mas normalmente não funciona muito bem se não houver colaboração entre os dois para fazer um bom arco. Sim, sim, sem dúvida. E nós, enquanto players, também temos. Pronto, enquanto DMs, nós temos essa noção. Mas um player, às vezes, penso que tem alguma dificuldade em perceber todo o trabalho que está ali atrás e que o DM realmente investiu e foi investigar o que é que podia fazer, como é que podia atar ali as pontas e pronto. Às vezes não é por mal, é mesmo porque é uma perspectiva diferente e não É, sabem. Não é por mal. Yeah, isso vai de é, encontro. criam Temos e projeções podem. É diferentes. isso, São são projeções perspectivas. diferentes. Eu como player, estou a projetar que a minha personagem chega a um certo sítio, enquanto que o DM interpretou o meu background de maneira diferente e projetou uma cena completamente diferente daquilo que eu estava à espera. E nada como uma boa conversa entre player e DM para tentar resolver ou encontrar um meio termo ou descobrir outra maneira até diferente de tratar das coisas. Eu acho que a comunicação, como é um jogo Como em de tudo, mesa, é tudo, como em principalmente tudo na neste jogo. vida. Yeah. Isso vai de encontro a uma coisa que foge um pouco ao tópico, mas provavelmente conhecerão o Angry DM e ele tem isso abriu muitos olhos da maneira como mestrava, principalmente não digo com puzzles, mas com hints de progresso. E a maneira como ele dizia era que uh, para nós é super óbvio, enquanto DMs, porque sabemos tudo, é super óbvio
quando tu dás uma hint de qualquer coisa que é suposto os players pegarem e seguirem através dessa hint, para nós é super óbvio. Mas para nós parece mesmo muito óbvio. Como é que é possível o jogo conseguirem Elementar mesmo. perceber isto? Mas a verdade é que não é assim tão óbvio. Por isso o DM tem que ser mais óbvio ainda do que aquilo que acha que deve ser. Porque a verdade é essa, e já realmente já me aconteceu mais do que uma vez. Haver certas hints que eu. Pô, mas isto é tão explícito, como é que não é possível? E depois, enquanto ao ir jogando também, eu fui percebendo que não é todo assim tão óbvio. Isso vai um bocado de encontro à cena do background, no sentido de que um, sim, tem que haver um intuito, tem que saber, nós temos realmente, é como tu, Miguel, estás a dizer, podemos pensar que o jogador quer uma coisa e na realidade não tem absolutamente nada a ver, tem que se construir isso juntos e aí realmente a comunicação. E por isso é que eu acho que a sessão zero e para além das sessões zero, e sei lá, antes de começar as 2 maiores campanhas que tive, para além das sessões zero, falei individualmente com cada jogador muito tempo. O Chris também faz isso, o Chris também Muito faz tempo. isso. Epá, montes de conversas, tipo, montes de linhas para preparar backgrounds e etc. Eu lembro principalmente de uma delas, da primeira, em que cada jogador tinha uma espécie tinha uma quest individual. Mas era uma coisa muito física, não era era uma coisa muito concreta, não é um arc. Era uma quest muito. Porquê? Porque cada jogador estava associado a uma das fações, a Zentarium, etc, etc, e cada uma destas fações tinha-lhes dado uma quest muito concreta para realizar. E, opa, e a escolha da quest e a envolvência com o background e etc. levou a várias conversas entre jogadores individualmente, à sessão zero, etc. Então é isso, como o Miguel está a dizer, a comunicação aí para a criação do background é importantíssimo. Isso é tipo 4 5 linhas, o intuito, motivations, o que é que tu és e o resto constrói-se. Eu lembro-me perfeitamente que o Christophe me mandou no Messenger uma lista tipo: olha, tens aqui 3 perguntas, tenta responder minimamente a estas 3 perguntas para me tipo, mostrar tipo, se tens algum inimigo, goals, ambitions, tipo, um sítio que queiras ir, de onde é que vieste, e tipo, através dessas 3 linhas, eu lembro-me que acabei por escrever uma página inteira, o Shakespeare Pois. style da backstory do meu monk, do meu primeiro monk. Até porque, pegando noutra coisa, nas motivations, nas flaws e etc., eu acho as que estão em livro tão limitadas. Eu, por mim, nem sequer ninguém usa aquilo. Ou realmente tu queres usar. Como inspiração, acho que são muito boas. Como inspiração, como base. Sim, exatamente, exatamente. Há lá 2 ou 3, ok, o teu rogue pode mesmo ter a pancada de tudo o que é dourado, tu vais correr atrás de Sim. tudo o que é dourado. Ou, tipo, tu É cleptománico. não resistes a determinada É coisa, Eldorado, etc. Mas acho que limita tanto a criatividade dos jogadores para olhar para lá E de escolher uma esta maneira não se quadra bem, esta também exato. não. Isto aqui de uma maneira tão Eu vejo isso dogmática ao que. contrário, por acaso. Acho que aquilo acaba por ser um quadro que a gente lê aquilo e lembra-se de coisas. Não, Então, isso sem isso. dúvida, É para a base de inspira. inspiração. inspiração. Isso sem Yeah. dúvida. Isso sem dúvida. E- Mas para Mas quem há está a jogadores, começar a jogar, mas para há quem jogadores que querem começa, escolher uma daquelas e pronto. E isso para mim acho um bocado limitante. Eu, mas isso é bom eu, para quem começa. eu hoje em dia Sim, faço as coisas de maneira um bocadinho alguém me diferente. deixa. Oi? Alguém me deixa outra Olha, vez. Quem é que mudou de nome outra vez? não, chegou alguém, né? Ou não? Não, Chegou, foi mas saiu. O Não, foi o Fábio, Fábio. Pois foi um. Ai não, Ok. o Fábio desistiu da câmara. Ok. É que pareceu-me depois, não me lembro de ver este ícone. Pensei que o Ricardo tivesse juntado a nós. É um gato com um Scouter Não. Dragon Ball, meu. Yeah. O Ricardo mandou mensagem e diz que Sim, que não não ia consegue. conseguir. Ok. Diz-me. Eu quando ouvi a pergunta, pensei que estavas a querer falar dos backgrounds que estão no Player's Handbook e não de uma backstory Pois. dos jogadores. Como a malta já falou toda aqui dessa parte das backstories e acho que já disse tudo um bocadinho sobre aquilo que era importante uma backstory ter, pegando um bocadinho na outra parte que é dos backgrounds que estão no livro. No livro. Eu neste momento, já há algum tempo, eu não uso aquilo. Eu faço as traits, as coisas que nós ganhamos por ser um determinado background e afins, faço-as discutindo a backstory da personagem. Ou seja, se a personagem diz que fez isto e aquilo e construía coisas com o pai em madeira e não sei o que, não sei o quê, vou-lhe dar determinados pontos nas coisas que estão associadas à backstory e esqueço completamente aqueles backgrounds que estão no livro. No entanto, acho que é super útil aquilo estar lá para um novo jogador pegar naquilo e dizer: eu não queria ser um soldado, eu queria ser um marinheiro. Ok, então está lá um marinheiro. O marinheiro é isto, isto e isto. Então é coisa que são os flaws mais ou menos normais de um marinheiro. Estão lá umas quantas para nós vermos
ok, não era bem isto que eu queria, deu-me uma ideia de fazer isto. Acho que aquele capítulo do livro está muito útil para novos jogadores. Sim, Mas eu hoje em dia pego naquilo, apago, meto de lado e, de acordo com a backstory do personagem, meto-lhe um background específico associado à backstory. eu por Mas acaso aquilo lembro. realmente, ao longo dos. À medida que os livros foram saindo, a verdade é que agora temos mesmo uma panóplia de backgrounds enorme. Há Yeah. muitos. Muitos Então, mesmo, muitos há mesmo. coisas que o jogador. Aquilo realmente é como a Cris estava a dizer. Tipo, para jogadores experientes, provavelmente ninguém vai pegar naquilo, mas para jogadores relativamente novos ao jogo, dificilmente vão pensar em alguma coisa que Uma não coisa encaixe fora minimamente ali num deles, Yeah. porque agora há mesmo muitos. Desde o Skaga com o PHP, etc. Tipo, atualmente há mesmo uma variedade muito grande e se não tiver nenhuma ideia, podes simplesmente, até podes nem ter nenhuma ideia concreta, vais começar a jogar pela primeira vez e não tens sequer nenhuma Exato. ideia concreta do que é que queres fazer ao teu personagem. Tipo, fazes ali um zapping por aqueles backgrounds e escolhes um que pareça agir. Sim, isso sem dúvida que é. Vocês fazem essa coisa dos backgrounds, dos proficiencies extra e do toolkit associado e afins de acordo com a É backstory, ou assim, nunca fizeram isso dessa eu forma? deixo escolher um custom background se quiserem, que lhes permite escolher as proficiências. Nunca Exato. fiz isso com eles, Ok. mas se for preciso aconselhar ou assim. Mas eu gosto da ideia de, em vez de pegar no custom, Compilar, tipo, ou melhor, compilar um bocado. o custom ser feito em função do que eles. Yeah, Isto eu gosto assumindo de que o fazer o jogador custom quer em isso. conjunto. Nunca forçaria isso. Se o jogador quiser pegar nos outros, pega. Mas acho a Hum, ideia gira. É uma boa ideia, por acaso. Já está aqui anotado também. Tem À beira uma, da liga com as setas. tem uma vantagem, isto tem uma vantagem gira que é também elimina um bocadinho aquela. Vou pôr aqui nas proficiências, vou pôr aqueles botões que é o Perception, Stealth, não sei o quê. E o Minimax, elimina um bocado o Minimax. Mas Elimina um vais ter bocadinho isso. sempre Isso jogadores acaba por desses, não é? haver. Vais ter sempre Sim, esses jogadores. exato. Mas, Isso acaba por haver sempre, mas acho que ajuda. Olha lá, mas tu tens aqui escrito na tua backstory que tu gostavas de brincar com berlindes, porque é que tu não tens um toolkit associado a berlindes? Pronto. Acho que. Tens um item para isso, que são as ball bearings. Exato. Vem 1000. E acho deu que muito foi jeito isso em combate. que o Vitor usou, não foi? Sim, sim, sim. Foi, A atrasar o. foi genial. Mas pronto, voltando à pergunta para o Miguel não nos andar aqui a bater depois. Ahm, acho que tudo o que vocês disseram está tipo top notch. Eu ia salientar aquela parte que o Lucas também salientou e o Miguel tocou por um bocado. Acho que para os novos jogadores, falo por experiência própria, acho que quando não tens ideia do que queres, aquilo ajuda-te imenso. Principalmente quando és novo e nunca tiveste de fazer uma personagem antes e tu achas que não tens criatividade para criar um background, acho que aquilo está muito bom. Dizer, olha, está aqui, engraçado, marinheiro, depois lês aquilo e depois tens as coisas todas. E depois lá está, vai criar em ti, imagina, eu tenho estas flaws, mas eu não era bem isto que eu queria. Se calhar eu quero como um marinheiro, pronto, não seja assim, assado. E acaba por começar então o ciclo criativo da Exato. própria pessoa para os personagens seguintes, tipo, se calhar tenho aqui estes backgrounds, eu não gosto de nenhum. Depois eu também adotei um bocado, porque o Chris, como foi o meu primeiro DM, eu comecei a DMar depois de ter jogado com o Christoph, eu adotei algumas tipo, coisas que ele fazia, que eu gostava, e o custom background foi uma das coisas que eu também adotei e dou a chance aos meus jogadores, mas agora que falaste naquilo, Miguel, olha, eu gostei muito dessa ideia, já está aqui anotado no bloquinho, e a ver se começo a brincar com essas coisas, parece muito engraçado. Hoje aí do background, eu na altura, o primeiro grande personagem, creio que foi o Cort Morin, foi também muito influenciado pelos backgrounds e acho que foi arqueólogo. E havia uma flaw que era If I don't go into a ruin or a cavern, I get jiggery and nervous. E eu só ter aquilo foi pouco. Yeah. E então eu pus-lhe uma consequência. And then I drink. A parte quando conhece o Cort Morin é um bebedolas porque não vai a uma caverna há montes de tempo. Mas tu eras cartógrafo, não Era cartógrafo, é isso. Yeah. Cartógrafo. És tipo daqueles que só bebendo é que pode fazer as coisas. Olha, é Big Brain. Corrida. Não, bebo. é beber para esquecer que não está a fazer o que gosta. Foi a corrida de dinossauro mais épica de sempre. Por acaso foi. Acho que foi a minha sessão preferida da história. Foi muito, muito boa.